Então eu quero começar, vamos ler alguns textos bíblicos, como é de costume em nossas pregações, mas eu quero começar com o Salmo 46, versículo 10. Se puder abrir a sua Bíblia, seja ela impressa, seja no iPad, no iPod, no celular, como tiver a sua Bíblia aí. Se abra, por favor, no Salmo 46, o versículo 10. Na versão clássica, na revista atualizada, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Pai, eu quero te pedir que o Senhor me dê sabedoria para compartilhar esse texto tão rico, Deus. O Senhor me dê capacidade de, em um tempo favorável, um tempo que seja necessário, trazer ao povo que está aqui reunido aquilo que o Senhor fez arder em meu coração, desde que li esse texto ontem, mais tarde em casa, hoje bem cedo, quando o Senhor me queimou esse texto. Me ajude a compartilhar dessa forma, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero frisar, evidentemente, a parte A do versículo: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O livro dos Salmos é um dos livros mais queridos da Bíblia, né? Pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, pessoas que não professam nenhuma religião, muitos conhecem Salmos. Quem nunca ouviu falar do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, que no meu começo da minha fé, há 30 anos atrás, era talismã para muita gente, né? Salmo 91, o cara se protegia, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Que botava a Bíblia aberta em cima da estante para espantar maus espíritos. O Salmo 40, que é o salmo do pessoal que está orando no Senhor, que não encontrou marido ou esposa ainda, né? Esperei com paciência no Senhor, então está lá esperando. E o Salmo 46 é um salmo muito querido também. Esse salmo, se você abrir a sua Bíblia, começa falando, né, que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente no tempo da angústia. É um salmo muito lindo. Chega nesse versículo. O Salmo 46, de acordo com uma boa parte dos teólogos e pesquisadores da Bíblia, entendem, foi escrito provavelmente pelo rei Ezequias. Alguns imaginam que tenha sido diante do momento que Israel sofreu uma opressão por parte dos assírios e dos assírios. O Império Assírio cercou Jerusalém, né? E durante alguns anos Jerusalém ficou cercada. E houve grande aflição. E houve um momento nesse cerco que Israel foi muito afrontado pelo imperador assírio, que mandou cartas desafiando Israel e zombando do Deus de Israel, dizendo: como é que vocês acham que vocês vão conseguir vencer se todos os outros reinos já sofreram em nossas mãos? E há um momento disso que, tanto, se você quiser, aqui nós como registro, no segundo livro de Reis, capítulo 18 e capítulo 19, para ler em casa depois, né? Segundo Crônicas 32, há um momento que o profeta Isaías vai falar com o rei Ezequias, e o próprio profeta Isaías, no seu livro, nos capítulos 36 e 37, fala também sobre isso. Que Ezequias está muito angustiado, e há um momento que Ezequias vai diante do Senhor no templo, leva a carta que ele recebeu de afronta de Senaqueribe, e diz: olha, Senhor, olha o que eles estão falando contra o Senhor, contra o povo de Israel. E naquele momento Deus traz uma palavra de paz, usando o profeta Isaías, para aquietar o coração de Ezequias. E no meio do Salmo 46 eu quis pensar esse versículo 10 que saltou os olhos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se. Como tem sido difícil aquietar-se nos dias de hoje. Cada vez mais difícil. Eu tenho uma história das muitas que eu conto aqui repetidas vezes, sobre aquietar-se, que é muito forte. Eu sou uma pessoa muito inquieta, não sei se você já percebeu, né? É difícil eu estar parado. A latinidade e a sanguinidade nordestina, que me faz ser quase um sanguíneo quase hemorrágico, faz eu o tempo inteiro estar fazendo alguma coisa. É muito difícil eu parar literalmente, né? Quando estão bronca da Patrícia, amor, para de mexer no iPad, para de chamar alguém, eu estou fazendo uma coisa, fazendo outra durante o culto, eu sei que é um equívoco que eu tenho que consertar, né? Mas é assim, o tempo todo. E Deus, de vez em quando, tem que dar uma prensa na gente, porque uma coisa que a vida me ensinou
é que Deus não fala com o coração inquieto. Deus não se comunica, ou não consegue ser entendido por alguém que está inquieto. Quando estamos muito acelerados, muito inquietos, não conseguimos entender o que Deus está dizendo. E Deus não vai sair correndo atrás de você, meu filho, para me ouvir. Ele não vai. Deus vai estar no seu mesmo lugar, aguardando que você sossegue para ouvi-lo. E esse lance da inquietação é forte. No começo do ministério, né, uns 12 anos atrás, do nosso ministério, uns 11 anos atrás mais ou menos, ainda estava na Rua Cristiano, a igreja era bem menor, né, devia ter umas 50 pessoas mais ou menos. Nós fizemos um retiro de jovens. E eu fui para esse retiro e estava muito bom o retiro. E lá, agitação. E naquela semana, Patrícia tinha falado, moça, nós estamos muito agitados, a gente não está nem conseguindo parar na folga, a gente não consegue parar um dia para ter tempo para a gente. E eu dizia, não posso parar, porque se eu parar, a igreja para, eu tenho que estar agindo, eu tenho que estar lá na frente de tudo, tem que acontecer. E aí eu lembro que naquela semana teve o retiro e ficamos na sexta, o sábado o dia todo, sábado à noite, foi lá em Cachoeiro de Macacu. E quando foi domingo de manhã, eu tinha que sair de lá para vir da escola de servos aqui na Rua Cristiano. Ela falou, amor, pede alguém para dar. Não, tem que ser eu que tenho que dar a escola. Era a segunda escola de servos que ele estava dando. Eu acho que foi 2004, me parece. Eu disse, eu preciso ir porque tem que dar aula lá, eu não posso... Tem que ser eu que tenho que estar dando aula, porque eu estou formando as primeiras turmas. Eu saí de lá, de carro sozinho, né? Com ela, com os jovens. E aí, quando estou chegando perto da ponte de Niterói, começou uma dor insuportável, não sabia o que era aquilo. E eu achei que era alguma coisa que eu comi lá no retiro que não fez bem. Estava dando revertério e parei antes de subir a ponte de Niterói, entrei ali na sede da ponte SA, perguntei se tinha um banheiro, fui no banheiro, mas não era aquela necessidade fisiológica que eu estava sofrendo naquele momento, a dor era outra, não sabia o que era. Tinha uma ambulância, o cara me deu lá um negócio na veia lá, e não pede nome de remédio, eu nunca lembro. Aí deu lá um remédio na veia, eu sosseguei, fiquei tranquilo, entrei no carro, tem que correr por cada hora, porque eu preciso chegar a tempo da escola de servos. Estou cruzando a ponte, a dor voltou. Aí voltou, e eu desesperado de dor. Aí não consegui vir para a igreja. Fui para casa direto, e a dor aumentou, e eu sou péssimo de conhecer quais são os órgãos das vísceras, o que é pulmão, onde é que está o estômago, onde é que está o intestino, onde é que está o fígado, onde é que fica cada... Irmão, sei que está aqui dentro. Aí eu não sabia se era dor de fígado, dor de intestino, dor de estômago, dor de barriga, eu sei que era dor. E eu pedi um vizinho na chá de boldo e nada passava. Eu liguei para um amigo nosso, que alguns lembram, que é o Rui. Falei, Rui morava perto de mim, eu morava no Cobrex nessa época. Rui, vem aqui que eu estou desesperado, não estou aguentando a dor, me socorre. Aí o Rui me pegou, me levou para o hospital. Quando eu chego no hospital, Deus teve aquelas intervenções divinas. O cara que me atendeu era um cirurgião e falou, meu amigo, isso é apendicite. Isso vai ter que se operar. Eu falei, caramba, operar? Mas eu tinha que resolver a situação, estava morrendo de dor, eu queria a solução. Eu falei, faz qualquer coisa. Fui para o centro cirúrgico, anestesia geral, acordei, já devidamente operado, e tive que ficar 2 dias em dieta zero, né, mais uma semana no hospital, mais uma semana em casa, parado de tudo. E aí a Carla, que nesse tempo, você lembra disso ainda, que não congregava com a gente ainda, a Carla não congregava conosco, que era de outra igreja, foi me visitar no hospital, né? E aí foi orar por mim, e eu todo ali, frágil, esperando Deus falar uma palavra de carinho para mim. Ah, meu servo, bom e fiel, como tu sofreste por mim. Aí Deus chegou, meu servo, você falou que não podia parar, né? Então eu te parei. Aí eu aquietei. Foram 2 semanas quieto em casa, lendo Bíblia, ouvindo Deus falar, orando. E para minha tristeza, a igreja não parou. Continuou crescendo. Eu não era tão assim, indispensável como eu pensava, né? Mas é difícil, de tempo em tempo eu esqueço, aí tem que tomar algumas rasteiras para acordar. É difícil aquietar-se mesmo. Nos dias de hoje, então, gente, nós desaprendemos a beleza que há na solitude, que é você não estar solitário por falta de opção, mas você escolher estar só. Os profetas faziam muito isso, Jesus fazia muito isso, várias vezes, no meio da agitação, você vai lendo os evangelhos, ele ia para um lugar deserto para orar. Ele ficava quieto, sozinho, para ouvir o Pai, para se relacionar.
Mas os dias de hoje não permitem. Você acorda já tocando o sinal no celular. Tem um assobiozinho que dá agora, que misericórdia, né? Mas eu não sei assobiar, eu não aprendi a assobiar. Algum problema neurológico eu tenho, não sei, que eu não consigo assobiar. Mas faz um assobiozinho que faz lá no celular agora, que é terrível. Ou dá uns toquinhos, e o iPad toca, e o celular toca. Aí tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, tem tudo. Televisão, rádio, som, e você está se comunicando o tempo inteiro. As pessoas não conseguem mais ficar sozinhas. A gente não consegue ficar quieto. E essa falta de capacidade de parar para se aquietar tem impedido muita gente de ouvir Deus falar. Porque, na verdade, o tempo inteiro há muitas vozes falando. A palavra aquietar, né, que é interessante que a mesma palavra usada aqui, que na verdade é rafã ou rafá no hebraico, quer dizer afrouxar. Mas o afrouxar no sentido de sossegar. Tanto é que na NVI, né, não diz aquietai, parem de lutar. Se você tem a Bíblia, nova versão internacional, onde está escrito aquietai, ele fala, parem de lutar e sabei que eu sou Deus. Porque, na verdade, a grande crise de Ezequias, naquele conflito com Senaqueribe, que ele estava inquieto, eu li as cartas, ele ouvia as afrontas, ele sabia que o muro estava cercado, ele estava desesperado, então ele ficava angustiado, não sabia o que fazer. Aí Deus falou, para de lutar. Você não vai conhecer quem Deus é. Você não vai saber que Ele é Deus enquanto não parar de lutar e se aquietar. Ficar quieto, consigo mesmo, com silêncio. Eu quis aqui pensar sobre algumas pessoas que precisaram ficar quietas. Algumas quietudes específicas, alguns silêncios específicos que precisamos ter. O primeiro deles, fica quieto, exatamente isso, para ouvir Deus nos falar. Nós entendemos errado o conceito de oração. Nós achamos que oração vai provocar uma reação de Deus. Não é. Sinto muito se você pensa que é isso. Oração genuína já é uma resposta de uma ação de Deus. Deus te convida e você entende e vai a Ele. Eu sei que devemos orar pedindo coisas, porque Ele mesmo nos ensinou. Entre as muitas coisas que podemos fazer em oração, podemos pedir e suplicar. Mas oração, pedir e suplicar, é uma das atividades do momento da oração. O principal motivo da oração é ouvir Deus falar. E como é que eu vou ouvir alguém falar se não fico quieto? Como é que a gente ora, a maioria de nós? Senhor, meu Deus, meu Pai, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, eu preciso disso. Aí você ora e fala, aí você acaba de falar, levanta, amém, cumpri minha obrigação. Quando, na verdade, o que Ele quer é que você se aquiete. Agora, como a gente pode fazer isso no mundo de hoje? A gente vive alucinado, correndo, né? Na verdade, eu sei que é difícil. Às vezes eu ouço algumas pessoas fazendo discurso sobre vida de oração, me perdoem a honestidade, ou esses caras são santos demais ou são hipócritas. Eu passo 5 horas orando, eu não sei como é que se consegue isso no mundo de hoje. As dinâmicas são absurdas. Já entendi que eu posso separar tempos, não sei se uma vez na semana, de 15 em 15 dias, uma vez no mês, não sei. Ou durante o dia, pequenos minutos, que eu possa realmente parar tudo, meu cantinho, e dizer, Deus, eu estou aqui, fala comigo. E quando Deus começar a falar, se aquietar para ouvi-lo. Aquietar-se para ouvir Deus falar. Há muitas vozes que te impedem de saber quem é Deus. Essas vozes o tempo inteiro estão gritando na sua mente. Enquanto eu estou falando contigo, é lógico que muitas vozes estão falando com você. Algumas ensinando você como preparar um sermão em cima do que eu estou pregando. Outras dizendo que já ouviu algo parecido com isso. Outras dizendo que você está querendo ir embora daqui para saber o que vai acontecer amanhã. Aquieta teu coração. Deus quer se revelar para você aqui hoje. Um pouquinho mais. Você crê nisso? Aquieta teu coração. Então, preciso aprender a me aquietar para ouvir Deus falar. Um exemplo disso está em Lucas 10, 38 a 42. Aquietar-se para ouvir Deus falar. Lucas 10, 38 a 42 diz assim. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu.
em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus vai a Betânia e vai na casa dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Tudo indica que Marta era a irmã mais velha, porque fala que ele vai à casa de Marta, que Marta o recebeu. E quando Jesus chega na casa, se assenta para ensinar, Maria senta-se aos pés de Jesus. Uma versão que eu tentei achar, não sei qual é a versão, não sei se é contemporânea, uma Bíblia antiga que eu tinha, diz que Maria estava quedada aos pés de Jesus. Eu achei essa palavra quedada tão linda. Ela estava quedada. Quedada quer dizer alguém totalmente absorto. Quedada é alguém quando está apaixonado, sabe, que você olha nos olhinhos da pessoa que você ama, você fica ali parado. Já ficou quedado assim já? Às vezes a Patrícia dormindo, eu falei para ela, às vezes eu acordo e fico olhando para ela assim, de verdade, eu não estou romantizando, quedado, fico, meu Deus, como ela é linda, eu fico parado olhando, é gostoso demais você parar e olhar para alguém, para um amigo que você ama, para amigo também. Poxa, esse cara é precioso para mim. Quantas vezes você conseguiu ficar quedado aos pés de Jesus? Literalmente. Absorto, apaixonado, totalmente envolvido. Quieto. Sem nenhuma expectativa do que vai acontecer. Se você vai ser abençoado, se você vai falar em línguas, se você vai pular, se você vai ganhar um dom novo, se você vai ganhar um carro zero, não importa. Só está nele. Maria estava quieta. Maria estava totalmente quieta. E Marta não entendeu aquilo, porque ela está ocupada, ela estava arrumando a casa, ela preparando o café, talvez, o lanche, arrumando a cozinha, preparando tudo para Jesus, enquanto ele estava ensinando. E Marta disse: Senhor, não é possível que o Senhor fique aí, vendo Maria sentada, sem fazer nada, enquanto eu estou aqui inquieta, fazendo um monte de coisa. Ele falou: Marta, minha filha, você está inquieta. Você dissesse: aquieta-se, aquieta-te. Para você ouvir Deus falar, você tem que aprender a ficar quieto. Eu sei que nós temos nossas queixas para levar para Deus. E Deus é um Pai que nos ouve. Realmente nos ouve. Quantas vezes, a gente que é pai sabe disso, às vezes estou tendo um assunto com o Aleph, ele começa os motivos dele, eu falo: você quer me ouvir mesmo? Então para me ouvir. Porque filho é assim, nós somos filhos, todos nós somos filhos. E filho é assim. Você quer argumentar com o pai, mas você quer... Ele não quer ouvir. Então, quantas pessoas vão para o gabinete pastoral para sentar com a gente e... eu queria ouvir o senhor, e fala. Mas a pessoa não te ouve, na verdade. Eu sei que é necessário falar, é necessário dizer o que está aqui no seu peito. Mas, por favor, quando Deus quiser falar contigo, aquieta-te. Fica quieto. Será que você pode crer que enquanto essa tagarela está pregando aqui, falando um monte de coisa, o Espírito Santo está falando coisas contigo que é só contigo? Será que você entende isso? Enquanto eu falo aqui para algumas dezenas de pessoas, enquanto eu falo para muitas pessoas, o Espírito Santo está falando no teu espírito coisas individuais. Será que você não entendeu que não é o teu muito esforço? Será que você não entendeu que não é o teu braço que vai resolver a tua vida? Será que você não entendeu que não é a tua justiça própria que vai te colocar puro diante dele enquanto você não se aquietar para receber a oferta do Pai? Aquieta-te. Maria estava quieta. Eu precisei ser levado eu precisei chegar em um leito de hospital para me aquietar. O Espírito Santo tem tentado falar contigo já há algum tempo, algumas questões muito claras. Mas você não para ouvi-lo. Você tem seus argumentos. Mas Deus foi justo com isso. Isso não foi certo. Aquilo foi errado. Pare de argumentar e quieta-te. Aquieta-te.
Aquieta-te para ouvir Deus falar. Aquiete hoje em Deus, no colo do Pai, as suas crises existenciais. Salmo 73. Salmo 73, a partir do versículo 2. Salmo 73, a partir do versículo 2. Até o versículo 17. Salmo 73, dos versículos 2 ao 17. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes. Quando vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Todos nós temos crises existenciais. Eu até acho que alguém que mora nesse país e não tem nenhuma crise existencial só pode ser um lunático, um esquizofrênico, uma pessoa sem saúde mental. Como é que você não tem crise existencial? Eu estava falando isso hoje até com o Aleph quando vimos para cá, no carro. Quando você vê, gente, quem acompanhou um pouquinho a história desse país, o que significou para o Brasil, pessoas como José Dirceu, José Genuíno, Dilma e Lula, e perceber a lama que está agora, fere a gente. As pessoas que haviam esperança que talvez um dia mudasse alguma coisa no Brasil, os caras estão mais sujos que os outros antes. Quem é que não tem crise existencial? Vendo os milhões gastos, eu amo futebol, mas os milhões gastos de futebol em estádios, em locais que nem sequer plateia para jogo tem, faltando hospitais. Quem é que não tem crise existencial? Vendo a miséria, fruto do enriquecimento de outros. Lá em casa está vivendo essa crise, né? Por causa da faculdade que é para estudo, que é Gama Filho. Quanta gente estudou 10 períodos de medicina, passando o último período de psicologia, e a faculdade simplesmente é descredenciada. E o pior, o mesmo cara que assinou o descredenciamento foi o que assinou a negociação para ser vendido para um grupo galileu. É lógico que há alguma falcatrua por trás disso aí. Alguém levando muito dinheiro, e muito. Que se lixe as famílias que investiram fortunas para trazer filhos para o Rio de Janeiro para estudar medicina numa faculdade cara como aquela. Quem não tem crise existencial na hora dessa? Quando olha, como diz aqui Asaf, e vê os ímpios sorrindo. Eles não têm problemas, parece. Parece que tudo dá certo para eles. É injustiça após injustiça, impiedade após impiedade, iniquidade após iniquidade. Isso fere a gente. Quais são as suas crises? As perguntas que parecem que não têm respostas. Por que o Senhor permite isso, Deus? Muitas vezes eu briguei com Deus por causa disso. Por que o Senhor permite alguém que está na nossa casa, na igreja, clamando, amando ao Senhor, servindo, e não consegue gerar filhos, e ora, e busca, e uma pessoa que tem menor responsabilidade que nada, vai gerando filhos o tempo inteiro para jogar no mundo. Isso não te fere? A mim fere. Isso gera crise, você em mim gera. Qual a lógica? Qual o senso que há nisso, Senhor? Por que uma pessoa meretriz, uma prostituta que vai gerar um filho para jogar na rua, para viver de Bolsa Família, muitas vezes, jogar o filho na rua enquanto vai para a orgia, enquanto alguém crente, fiel, ora, não consegue engravidar? A lógica disso eu não sei se há. Isso gera crise, você em mim gera. Asaf estava assim.
até que ele entrou no santuário de Deus. Então já sei. Quando eu estiver assim, eu vou lá para 100, vou tocar o interfone e vou entrar aqui e vou vir para o púlpito. Meu irmão, isso aqui não é o santuário de Deus. Isso aqui é um prédio. O santuário de Deus habita dentro de você. Você entende isso? O Santo dos Santos está dentro de você. O Espírito Santo está no teu espírito. O que ele está dizendo? Quando isso acontecer, entra e diz: Deus, aquieta o meu coração para eu te ouvir. Nem sempre as respostas são óbvias. O problema todo é que, devido a esse mundo que não suporta mais sofrimento, e que por causa disso criou uma geração analgésica, que para não sofrer, eu vou transar com quantas pessoas tiver que transar, para não sofrer, eu vou fumar maconha, depois virar cocaína, depois fumar crack, para não sofrer, eu vou encher a cara, para não sofrer, eu vou viver de ilusão, para não sofrer, eu não posso sentir a dor. Essa geração quer resposta rápida. E nós nos vendemos para o espírito dessa geração e usamos nossos púlpitos como um altar de autoajuda. Você não veio aqui para receber uma palavra de autoajuda? A vida é dura, sim. Há injustiças, sim. Esse mundo não é simples. Por culpa nossa que complicamos tudo. A verdade é que as respostas não são claras muitas vezes. Eu não tenho respostas óbvias para te dar. Há muitas questões na minha vida que eu só vou perguntar quando chegar diante deles: Senhor, por que foi assim? Que eu nunca entendi. Por que eu semeei e não colhi? Eu estou para falar que tudo que semeia colhem. Por quê? Eu não sei. Nem sempre eu sei. Mas uma coisa eu sei. Quando alguém honestamente entra no santuário de Deus, recebe a atenção do Pai. E quando o Pai fala no teu espírito, porque, meu irmão, isso aqui não é religião, não. Isso é relacionamento com o Pai. Eu não estou querendo te convencer a ser uma pessoa omissa diante das crises, não. Estou te afirmando o seguinte: o Espírito Santo gera aquilo que o apóstolo Paulo fala, que é a paz que excede a todo entendimento humano. Você entende isso? Mas eu tenho que me aquietar, como Asaf se aquietou. Em nome de Jesus, meu irmão. As tuas crises existenciais, os teus questionamentos estão te roubando do amor do Pai. Não faça isso. Não perca o amor do Pai por causa dos seus questionamentos. Leve-os ao Pai. Diga: Pai, está difícil, mas se o Senhor quiser me abraçar hoje, só me abrace. Será que você está pronto para isso? Para só ser abraçado pelo Pai? Chamar perto do coração dele, de fazer um cafuné, beijar a tua testa e dizer: filho, eu estou aqui contigo. Ou você quer buscar um guru que te dê uma resposta pronta? Precisamos aquietar também outra voz muito forte, que é a voz da culpa. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas todos conhecem a história de Pedro, em João capítulo 21. Depois de negar Jesus 3 vezes. Pedro está desmotivado. A sua mente fervia de culpa. Seu amigo Judas, certamente a notícia já tinha se espalhado, acabara de se enforcar. Quando Judas vendeu Jesus e percebeu a grande besteira que fez, a palavra diz nas traduções mais originais que movido de remorso, uma culpa onde não há arrependimento. Aquelas vozes da culpa ardiam. E sabe o que é triste com a voz da culpa? A voz da culpa sufoca a voz do amor do Pai. Sabe onde é que o amor do Pai estava? Quando Judas, já decidido a vender Jesus,
Quando Judas, depois do negócio fechado, das 30 moedas de prata terem sido entregues, Judas está na fila, Jesus assentado, com uma bacia, uma toalha e um pouco d'água, lavando os pés dos seus discípulos. E Pedro diz: Senhor, não lave os meus pés, Senhor. Eu que deveria lavar os teus pés. E Judas está na fila. E Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro fala: então, Senhor, então dá logo um banho em mim. E Jesus fala: Pedro, quem já foi limpo pela palavra, não precisa mais banhar-se. Vocês estão lavados, mas nem todos. Você entendeu a palavra do Pai para ele? Nem todos estão lavados. Era hora de Judas falar: Senhor, me lava. Eu te traí. Eu te vendi. Por favor, me lava. Jesus iria para a cruz a si mesmo. No jardim de Getsêmani, Judas chega. E havia um problema. Diferente dos líderes religiosos de hoje, Jesus era um cara muito comum. Como a gente falou um dia com alguns pastores amigos nossos, um cara comum. O terno dele não era o terno mais caro da igreja. O carro dele era o carro mais bonito do estacionamento. Era um cara comum. Ele não tinha um relógio mais caro, era um cara comum. Era tão comum que como é que eles iam saber quem era Jesus no meio dos outros? Aí Judas falou: eu vou dar um beijo nele. O cara que eu beijar, esse é o Jesus, é o Messias. Aí os guardas: então está combinado. Quando Judas chega, e Jesus, uma interpretação minha, é uma hipótese minha, ainda querendo tocar o coração de Judas, as pessoas chegam e eles dizem: quem vocês estão procurando? E quando eles falam Jesus, todos caem no chão. Jesus podia fugir, mas não fugiu. Aí Judas se levanta, vai até Jesus, dá um beijo em Jesus. E antes de Judas beijar, Jesus diz: amigo, a que tu vieste? O que você veio fazer aqui, amigo? Ele foi chamado de amigo por alguém que ele estava traindo. Era a hora. Você entende isso? Em nenhum momento Judas deu chance, porque só havia uma voz na mente dele: culpado e sem perdão. Pedro, que havia negado Jesus naquela noite, deve ter passado dias muito difíceis naquele fim de semana. Até que Madalena diz: o túmulo está vazio. Ele corre para o túmulo junto com João, vê o túmulo vazio, volta para casa. Depois, reunidos, Jesus entra: Pai, seja convosco. Todos conversam, Pedro fica quieto. As vozes gritando: culpado, culpado, culpado. Quem sabe vozes diziam: por que você não tem coragem de acabar com a tua própria vida, como Judas acabou com a vida dele? Mais uma semana, Jesus volta, Pedro está quieto. Mais um período depois de uma semana, Pedro toma uma decisão. Ele não se suicida fisicamente, mas decide se suicidar ministerialmente. Porque um dia, enquanto Pedro pescava, Jesus falou: Pedro, largue essas redes, porque você não vai mais pescar peixes, nunca mais. Você vai passar a pescar homens, vidas para mim. E durante 3 anos, Pedro acreditou nisso. Mas naquela negação, a voz dizia: você não nasceu para isso. E Pedro volta a pescar no mar da Galileia. Quando Jesus se encontra com ele em João capítulo 21. Todos conhecem a história que ele vai até Jesus, depois de uma noite inteira sem pescar nada. No dia que ele encontrou Jesus, primeira vez, uma noite inteira sem pescar nada. Jesus aparece de manhã, manda ele lançar a rede do outro lado do mar, e a rede vem tão cheia de peixes, que a rede se rebentou de tantos peixes que tinha. Agora nesse encontro, Jesus manda lançar a rede do outro lado. A rede vem cheia de peixes. E o texto bíblico diz claramente: embora tivesse muitos peixes, a rede não se partiu. Era como Jesus falasse: filho,
agora é para valer. A gente vai renovar o nosso pacto para valer agora. Pedro está diante de Jesus. A culpa está ali. Na negação, algumas semanas antes, ele negou em um pátio, havia uma fogueira. Pedro estava de um lado da fogueira, Jesus do outro. Pedro negou. Diz a Bíblia que Jesus olhou fixamente nos olhos de Pedro enquanto ele negava. Agora de novo, uma fogueira no meio, Jesus de um lado, Pedro do outro. Jesus olha fixamente nos olhos de Pedro e a pergunta é: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? 3 vezes Pedro negou. 3 vezes ele teve que afirmar. Porque Jesus queria literalmente que Pedro aquietasse a voz da acusação. Meu querido, eu sei que muitas vezes nós, pastores, nós líderes religiosos, por zelo, por um provável zelo pela igreja, já espantamos alguns de vocês por causa dos seus erros. Mas o Pai só te pergunta uma coisa: você me ama? Você quer compartilhar esse amor comigo hoje? Aquieta o teu coração hoje, de toda culpa, de toda acusação, porque o Pai está aqui hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A confusão da vida, as crises internas existenciais, a culpa, as vozes familiares, o pecado e tantas outras vozes gritam muito dentro de nós. E às vezes nos impedem de ouvir isso. Então aquiete-se. Aquiete-se para quê? Aquiete-se para saber que eu sou Deus. Saber. Sabia que a palavra saber vem da mesma raiz da palavra sabor? Que o verdadeiro saber está em experimentar. Você só vai saber que Ele é Deus quando experimentar. Você entende isso? Amém? Ele está te convidando hoje para a experiência. Ele está te convidando hoje para algo além da religião. É bom ler bons livros. É bom ouvir boas pregações. É bom ir a seminários. Mas não permita que teólogos, escritores e pastores definam para você quem é Deus. Saiba. Experimente. Prove. Você entende isso? Jó, depois de todo o seu sofrimento, depois de toda a sua dor, Jó perdeu tudo. E lá no capítulo 42 ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E depois que ele fala isso, ele diz: por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Porque o que está implícito aqui é que esse Jó, antes disso, se achava justo demais. Mas quem realmente experimenta quem é Deus, não tem como ter arrogância. Não tem como ter um coração orgulhoso. Por isso, queridos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É mais do que se aquiete, porque Deus vai operar um milagre na sua vida. Se aquiete, que vai mover tudo. Não. Aquiete-se para saber que Ele é Deus. Para experimentar que Ele é Deus. Porque fé tem muito mais a ver com conhecer do que com sentir. Talvez você não sinta nada, nem calafrio, nem arrepio, nem caia no chão, mas conheça. Esse mundo está com sensações demais. Tudo tem que ser cutâneo, tudo tem que ser na pele. Tem que ter sentimento, tem que ter arrepio, tem que ter tremelique, tem que cair no chão. Conheça, porque quando você conhece quem é Deus, meu irmão, você não consegue mais viver irresponsavelmente diante da revelação do amor desse Deus de graça. Você entende isso?
Conhecer, porque o conhecimento de Deus é provar. E provar Deus, às vezes, fere a gente. Ontem, conversando com o presbitério, falavam sobre isso. Quando pregamos sobre a graça de um Deus que nos ama incondicionalmente, alguém vai pensar, mas é complicado falar muito isso para o povo. Aliás, a grande desgraça da Idade Média, na Era das Trevas, foi que um grupo disse: nós não podemos dizer para o povo que basta crer para ser salvo. Nós não podemos dizer para o povo que eles são salvos pela graça mediante a fé, porque eles vão ser irresponsáveis. Eles vão viver uma vida de pecado. Precisamos mostrar a eles que é um peso, que é uma lei, que se não obedecer à lei, Deus não os ama. Mas na verdade, quem realmente sabe quem é Deus, quem realmente experimenta quem é Deus, quem realmente prova de Deus e conhece a sua graça, não consegue mais ter uma vida de pecado, porque a graça é insustentável, é incontrolável, você não suporta. Feriu o coração do Pai. E sabe por que a igreja no Brasil, como o Marcos citou aqui na ministração, você ouviu na ministração quando o diácono Marcos falou que embora sejamos milhares no Brasil, não mudamos essa nação, é porque nós não conhecemos Deus, nós somos religiosos, cumprimos leis, cumprimos ordenanças, nós não experimentamos quem Deus é. Quando experimentamos quem Deus é, ainda que queiramos, não conseguimos. Você entende isso? Em João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esse conhecimento, esse saber, de conhecer, de provar a verdade, que liberta a gente. Liberta de quê? Dessas vozes todas. Liberta da autojustiça. Liberta da religiosidade. Liberta da impressão de que eu posso fazer o que eu quero com a minha vida. Porque quando eu sou liberto pela verdade, por mais paradoxal que pareça, eu me torno um livre que se escraviza por amor a alguém que deu a vida por mim. E eu não tenho mais direito sobre a minha vida é dele, depois que eu sou liberto. Porque eu me ofereço a ele. Quanto mais eu conheço sobre a verdade, mais eu conheço as minhas verdades, quem eu sou realmente. Porque às vezes a gente acha que seduz Deus com as nossas pseudo-verdades. Já que estamos falando de conhecimento, de experiência, eu quero me dar o direito, me perdoem, de mais uma experiência pessoal. Já compartilhei algumas vezes com vocês. Quando, alguns anos atrás, no começo do meu ministério, eu não tinha sido ordenado pastor ainda, eu lembro que eu estava em crise, porque trabalhava numa empresa e não me dava tempo para o ministério. Eu estava numa igreja que não tive muito espaço naquela época. E durante 3 anos, mesmo já formado como bacharel em teologia, eu fiquei literalmente sentado em um banco de igreja, porque não havia espaço para exercer nenhum ministério específico. E numa dessas viagens eu entrei no quarto de hotel, depois de um dia de trabalho com a equipe de vendedores, e disse: Deus, alguma coisa está errada. Porque o Senhor me deu um dom. O Senhor me deu capacitação. Para quê? Para isso. Eu estou com saudade de cuidar das pessoas. Estou com saudade de pregar o Evangelho. Estou com saudade de alcançar os perdidos. Estou com saudade de ser usado pelo Senhor como instrumento para as vidas. Depois de muito falar, de muito espernear, quando eu aquietei meu coração, o Pai falou algo no meu coração que eu nunca esqueci. Ele disse: meu filho, você não está com saudade da minha obra. Você não está com saudade de pregar o Evangelho. Você não está com saudade de cuidar das pessoas. Você está com saudade do púlpito. Você está com saudade dos tapinhas nas costas. Você está com saudade dos elogios. De alguém dizer: como você pregou bem hoje. Porque quem te impede de pregar o meu Evangelho? Quem te impede de amar os perdidos? E só ali eu vim entender como eu me libertei de mim mesmo naquele dia, quando eu conheci a verdade de mim mesmo. Você entende isso? Quando Deus revelou a verdade para mim mesmo, foi tão chocante que eu perdi os argumentos. Eu saí dali, no dia seguinte fui a uma cidade próxima onde eu estava, comprei uma quantidade de folhetos evangélicos
E todo lugar que eu ia evangelizando. E falando do amor de Deus novamente, como eu fazia na minha adolescência. Coincidentemente ou não, quando eu voltei daquela viagem de negócios, a pessoa que estava acima de mim me convidou e disse, olha, há uma igreja para você assumir no bairro do K11. Eu comecei a pastorear. A voz de Deus nos liberta. O conhecimento nos liberta, mas muitas vezes nos fere. Porque quando eu me calo para ouvir realmente o que Deus tem a dizer, talvez Ele me fira. Mostrando para mim quem eu sou de verdade. Mostrando que eu era um cara pedante, arrogante, um moleque novo, achando que sabia muita coisa, e querendo ensinar para Deus o que Ele tinha que fazer comigo. Desiste. Teu chororô não vai fazer Deus mudar de ideia, não. Ele é Deus e pronto. Está ouvindo bem? Tua autojustiça, tua folha corrida, tua prestação de serviço. Olha, eu não fiz isso. Deus não vai se mover pela tua autojustiça. Ou você se aquieta e ouve o Pai falar, e ouve o que Ele tem a dizer, e obedece o que Ele tem a dizer, ou você está preso, querido. Quando eu me aquietei, eu entendi. Por isso eu quero fechar essa nossa palavra, o último texto para orarmos, citando Romanos 12, 1 e 2, se você puder abrir comigo. E aqui vamos encerrar. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, de saber, de provar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquietai-vos e sabei, experimentai, provai, conhecei que eu sou Deus. Uma igreja que não conhece Deus como Deus está perdida. Que Deus conhecemos? Que Deus mostraram para nós? Um velhinho de barba branca, caquético, patético, sentado em um trono, sem força para agir? Que Deus apresentaram para nós? Um bonachão, que para ter súditos faz a vontade deles? Que Deus apresentaram para nós? Uma marionete, que eu negocio com alguns princípios decorados da Bíblia? Que Deus apresentaram para nós? Um carrasco, com chicote na mão, que cada vez que eu erro me joga fora, diz que eu não presto mais? Que Deus apresentaram para nós? Para que você saiba que Ele é Deus, para que você experimente que Ele é Deus, para que você conheça que Ele é Deus, você tem que se aquietar. E quando você se aquietar, você vai saber quem é Deus de fato. E o Deus que nós amamos e compartilhamos com você essa noite aqui é Senhor. Muito bem resolvido. Como já falamos aqui algumas vezes, se você ler os livros das culturas antigas, mais antigas do mundo, fenícios, assírios, babilônicos, nas suas mitologias, nas suas divindades, você vai encontrar lá. O Deus tal surgiu quando o sol e a lua se amaram, o rio Nilo se encontrou com o mar vermelho. Aí vem as histórias bonitas. Nasceu a deusa tal. O livro da revelação do nosso Deus, que é a Bíblia Sagrada, começa assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus. Que Deus? Qual o nome dele? Deus não está preocupado com o nome. Não me circunscreve, não me limita. Ele é Deus e pronto. Ou você crê ou não. E só consegue conhecer quem Ele é pela revelação e pelo conhecimento. O conhecimento de Deus é doloroso algumas vezes. Mas eu garanto a você uma coisa, só é doloroso, não é porque Deus é mau não. Só é doloroso porque nós fomos grudando em nós sujeiras, que são argumentos,
sofismas que grudaram em nós. E quando eu começo a ser revelado, foi como Paulo. Quando Paulo conheceu Deus, sabe como foi? Paulo tinha muito argumento. Se achava o cara. Tinha suas próprias convicções equivocadas. Aí um dia Deus se revela para ele. Uma simples caminhada numa estrada, uma luz forte, e uma voz: Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, a quem você persegue. E o que o Senhor quer que eu faça? Pregue a minha palavra aos gentios. E Paulo ficou cego por 3 dias, sem comer e sem beber, quieto. Quando Jesus se revelou para ele, quando o irmão Matias foi orar por ele, as escamas dos seus olhos caíram e ele enxergou. Experimentar Deus dói, porque Deus não tem pena dos seus filhos para tirar tudo que é escama que está grudada em você, argumentos, valores equivocados, convicções familiares, religiosas, que escondem quem Ele é para você. Ele começa a arrancar, isso dói. Mas quando você está livre disso, você tem paz a despeito de qualquer circunstância.